Você está pecando por excesso de bondade. E eu explico. Sabe quando você está no limite, mas diz sim para aquele amigo por medo de decepcionar? Ou quando empresta um dinheiro que nem poderia, sentindo um peso no peito? Você faz isso por amor. Mas se você não cuida de si mesmo, você não está amando o próximo. Você está se sacrificando. E Jesus nunca pediu isso. Hoje eu vou abrir o meu coração sobre um momento em que eu cheguei ao meu fundo do poço e te mostrar por que a maioria de nós está interpretando errado o maior mandamento de Jesus. Fica comigo, porque o que ele realmente espera de você vai te surpreender. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Eu geralmente começo o vídeo falando sobre a parte científica, mas hoje senti que precisava começar contando a minha experiência pessoal sobre o assunto. Eu cresci acreditando que a parte mais importante do mandamento era amar ao próximo. Eu sabia que esse era um mandamento muito importante, veio do próprio Jesus, e eu via ele sendo praticado todos os dias dentro da minha casa. Naturalmente, eu aprendi a amar daquela forma. O sacrifício era algo natural para mim. Eu sempre buscava o melhor para os outros e entregar o que era pedido sempre com devoção. Mas quando eu cheguei na vida adulta, o preço dessa entrega começou a ficar alto demais. Nos relacionamentos, eu não sabia dizer não. Mesmo no auge da exaustão, eu cedia para não desapontar as pessoas. No trabalho, constantemente, eu entregava mais do que era pedido. Eu não tirava tempo para mim e me cuidar parecia egoísmo, porque sempre havia uma lista de prioridades na frente. Só que de um tempo para cá, Deus começou a me confrontar. Era como se uma voz interior ficasse ecoando nos meus ouvidos. Você é amada, você precisa se cuidar. A culpa que eu sentia quando eu cuidava de mim era muito pesada, porque eu sempre acreditei que eu tinha que cuidar do outro primeiro. E uma das vezes mais marcantes foi quando eu continuei trabalhando normalmente depois de uma perda gestacional, porque para mim eu devia aquilo à empresa e eu me sentia egoísta de ter que parar. Então, depois de 2 meses em que eu estava só tocando em frente, o esgotamento chegou. E eu precisei pedir férias de emergência porque eu simplesmente não conseguia mais executar tarefas básicas. Essa situação de fundo de poço me forçou a olhar mais para mim e me fez enxergar o quanto eu preciso ser cuidada também. Sabe, eu não sei de quem você tem cuidado mais do que de si mesmo. Pode ser um filho, um marido, um amigo, talvez até um emprego. Mas eu tô aqui para te dizer que isso não é o que Jesus espera de você. E que por mais difícil que pareça, cuidar de você também vai ajudar o próximo. Porque chega um ponto que você não tem mais de onde tirar. E aí você paralisa, assim como aconteceu comigo. Hoje eu tenho as minhas rotinas de autocuidado, meus momentos de amor próprio, e eu sei dizer não quando necessário. Eu confesso que muitas pessoas se afastaram de mim. Algumas dizem que eu não sou mais a mesma. E realmente, eu não sou. Hoje eu me sinto muito mais leve. Eu me conheço melhor, sei os meus limites e consigo amar os outros com muito mais profundidade. Eu preparei esse vídeo para que você também possa se sentir assim. Então, se você está gostando da minha história, já deixa o seu like para ajudar essa mensagem a chegar a ainda mais pessoas. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta e quero que você seja honesto consigo mesmo. Quando foi a última vez que você fez algo só por você, sem culpa? Se precisou pensar muito para lembrar, isso pode ser o seu alerta de que tem algo errado. Me conta aqui nos comentários se você achou logo ou demorou para encontrar essa resposta. Porque para entender de verdade o que Jesus quis dizer, a gente precisa olhar para uma única palavra que quase todo mundo ignora nesse versículo. Vamos voltar para o texto que provavelmente você conhece de cor. Ame ao próximo como a ti mesmo. Percebeu? O segredo não está no amor, está no como. Agora presta atenção na estrutura dessa frase, porque Jesus não disse ame ao próximo em vez de si mesmo, ame ao próximo mais do que a si mesmo. Ele disse ame ao próximo como a ti mesmo. O como não é ornamental, ele é a métrica, é o padrão de medida. Se você não se ama, se você se trata com crueldade, ignora suas necessidades e não cuida de si mesmo, então você não ama o próximo como a si mesmo. Você está amando o próximo de uma forma destrutiva. E agora eu quero te mostrar algo fascinante.
Séculos depois de Jesus dizer isso, uma psicóloga chamada Christine Neff passou décadas estudando algo que ela chamou de autocompaixão. Sabe o que ela descobriu? Exatamente o que Jesus já dizia. Ela descobriu que a maioria de nós trata os outros com muito mais gentileza do que nós tratamos a nós mesmos. Pensa comigo. Se uma amiga chega para você dizendo: "Eu estraguei tudo, eu sou um fracasso, eu não presto", o que você falaria para ela? Provavelmente algo como: "Não diga isso, todo mundo erra, você está dando o seu melhor, eu acredito em você". Agora, quando você erra, o que você fala para si mesmo? Provavelmente coisas como: "Como eu pude ser tão burro? Eu estraguei tudo, eu não presto mesmo". Percebe a diferença? A gente tem um padrão duplo, e isso não é saudável. Olha esse dado. Estudos mostram que pessoas com alta compaixão têm menos ansiedade, depressão e mais resiliência. E atenção, mais capacidade de amar os outros de forma saudável. Ou seja, o que Jesus chamou de como a ti mesmo, a ciência chamou de autocompaixão. E os dois dizem a mesma coisa. Você precisa se tratar com a mesma gentileza que trata os outros. Não é egoísmo, é uma métrica que Jesus estabeleceu. E tem mais, esse versículo não é isolado. Olha o que Jesus diz logo antes dele. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Como você vai amar a Deus de todo o seu coração se você está ignorando que Deus te criou com necessidades? Se você negligencia a criação de Deus que é você? Auto-amor não é egoísmo, é cuidar daquilo que Deus te confiou, inclusive você mesmo. E se você acha que estar disponível 24 horas por dia é um sinal de santidade, o que Jesus fazia de madrugada vai te deixar confusa. Olha esses versículos. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus se retirava. Sim, o Cristo buscava solidão, descansava e não estava disponível 24/7 para todo mundo. E olha, ele era o Deus encarnado. Se alguém tinha motivo para estar em modo salvar o mundo o tempo todo, era ele. Mas ele sabia que até ele, em forma humana, precisava de momentos de recarga. Ele foi a festas, passou tempo com os amigos, comeu, bebeu, celebrou. Ele não viveu em modo martírio constante. E sabe o que acontece quando a gente ignora esse exemplo de Jesus? A ciência tem um nome para isso: burnout. E burnout não é estar cansado, é quando você esgota de forma tão profunda, física, emocional e mentalmente, que o seu corpo literalmente entra em modo sobrevivência. Quando o burnout chega, ele traz junto um fenômeno chamado fadiga compassiva, que é quando você se importa tanto e por tanto tempo sem se reabastecer que o teu sistema nervoso entra em modo de autopreservação. E aí você para de conseguir sentir empatia. Não porque você é mal, mas porque o seu corpo está te protegendo de um colapso total. Foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu continuei trabalhando depois da perda. Eu achava que estava sendo forte, mas o meu corpo já tinha entrado nesse modo sobrevivência. E eu não conseguia mais sentir, não conseguia mais funcionar, até que eu paralisei de vez. Então percebe a conexão. Jesus se retirava para se reabastecer. Quando a gente não faz isso, o próprio corpo nos força a parar, só que de uma forma muito mais dolorosa. E se Jesus, que é o próprio modelo de amor, praticou autocuidado, estabeleceu limites, por que você acha que não pode? O mestre do amor estabeleceu limites. Quando as multidões o pressionavam, ele se retirava. Quando as pessoas queriam que ele fizesse algo que não era da vontade do Pai, ele dizia não. A diferença entre altruísmo saudável e autossacrifício é essa. O altruísmo saudável é quando você dá o que você tem. Você ajuda o outro a partir de um lugar de abundância ou pelo menos suficiência. Você pode voltar para casa e se reabastecer. Já no autossacrifício é quando você dá o que você não tem. Você vai tirando de si mesmo até não sobrar nada. Você ignora suas necessidades, você se esgota e eventualmente entra em um colapso. Aqui entram aquelas situações em que você começa a oferecer para o outro o recurso que nem está disponível para você. Pode ser o seu tempo, a sua energia e às vezes até o seu dinheiro.
Quando você se sacrifica constantemente sem limites, você não está sendo bondoso, você está indo direto para o burnout. E quando você chegar lá, acredite, você não vai conseguir ajudar mais ninguém. Então agora que você já entende o que Jesus realmente quis dizer e o que a ciência confirma, eu quero te dar ferramentas concretas para você sair daqui diferente. Primeiro, vamos a um teste rápido e depois 3 ferramentas para colocar tudo isso em prática. Então levante sua mão e vá abaixando os dedos conforme você vai identificando os sinais. Você diz sim quando quer dizer não. Você sente ressentimento depois de ajudar alguém. Você ignora suas necessidades básicas, como comer, dormir e descansar, para atender os outros. Você se sente culpada quando faz algo por você. Você só se sente valiosa quando está sendo útil. Você tem medo do que as pessoas vão pensar de você quando você disser não. Você se sente responsável pela felicidade do outro. Se você abaixou 3 ou mais dedos para esses sinais, você precisa começar a estabelecer limites urgente. Então presta atenção nessas 3 ferramentas. Ferramenta 1. O copo precisa estar cheio para transbordar. Tem uma analogia que eu amo. Você não consegue encher o copo de outra pessoa se o seu copo está vazio. Então, faça uma lista das coisas que enchem o seu copo. Tempo sozinho, ler, exercício, oração, conversar com aquele amigo específico, criar algo, estar na natureza. Agora, trate essas coisas como não negociáveis. Nada de se sobrar tempo. Trate como prioridade. Porque quando o seu copo está cheio, você consegue amar os outros de forma plena. E isso é sustentável. O autossacrifício até se esgotar não é. Ferramenta 2. Como dizer não com amor. Eu sei, uma das coisas mais difíceis é aprender a dizer não. Então, aqui vão alguns scripts práticos. Eu adoraria ajudar você, mas eu não tenho capacidade agora. Você não precisa se justificar além disso. Não tenho capacidade é razão suficiente. Eu preciso checar a minha agenda antes de me comprometer. Isso te dá tempo para avaliar se você realmente pode e quer fazer aquilo. Eu não posso fazer isso, mas eu posso e uma alternativa menor. Por exemplo, não posso organizar o evento inteiro, mas posso trazer uma sobremesa. Atenção! Não são frases completas, você não precisa ficar dando explicações intermináveis. Ferramenta 3, o teste do amigo. Toda vez que você estiver em dúvida se está sendo egoísta ou se está estabelecendo um limite saudável, faça essa pergunta. Se fosse o meu melhor amigo nessa situação, o que eu aconselharia ele a fazer? Se você aconselharia a sua amiga a dizer não, então você também pode dizer não. Se você aconselharia seu amigo a descansar, então você também pode descansar. Se você aconselharia seu amigo a estabelecer um limite, então você também pode. Isso é autocompaixão na prática. É o como a ti mesmo funcionando no dia a dia. Eu quero deixar uma última reflexão. A gente começou esse vídeo falando sobre o que significa o mandamento do amor ao próximo. E talvez você tenha crescido como eu, acreditando que significava estar sempre disponível, não dizer não e sempre priorizar o outro. Mas hoje eu tenho a plena convicção de que Jesus foi muito intencional em nos mandar amar o próximo como a nós mesmos. Porque o que Ele espera de nós de verdade é que possamos viver uma vida abundante, sem culpa e sem ressentimento. Ser um bom cristão é cuidar da criação de Deus, inclusive você. É estabelecer limites saudáveis, é amar o próximo a partir de um lugar de saúde, não de esgotamento. E seguir o exemplo de Jesus, que descansava e se retirava. Você não precisa provar o seu valor se sacrificando. Jesus já fez o sacrifício. Você é livre para viver plenamente. Eu sei que não é fácil desaprender anos de autoanulação, mas é possível e é libertador. Se você se identificou com esse vídeo, se você é uma pessoa que se anula, que carrega o peso do mundo, que sente culpa ao dizer não, eu quero que você saiba. Você não está sendo egoísta ao cuidar de si mesmo. Você está obedecendo o mandamento de Jesus. Você merece amor, inclusive o seu amor próprio. Agora eu queria ouvir de você. Qual dessas ferramentas você mais precisa praticar? Dizer não, encher o copo? Me conta aqui nos comentários. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Às vezes a gente precisa de uma permissão para cuidar de si mesmo.
e esse vídeo pode ser essa permissão. E lembra, Jesus foi o sacrifício perfeito para que você não precise ser o sacrifício de ninguém. Um abraço e até o próximo vídeo.